Pessoal, boa noite. Agradecer primeiro a presença de todos, mais um encontro aqui do Observatório Banco Central, nosso grupo aqui da UFRJ, coordenado pelo André Modenese. Apresentação do Caio. O Caio também ali da FRJ, mas do PEP, né? Ele do PPGE. O texto é o neochartalismo e a moeda internacional, o papel do petróleo nos pilares do dólar soberano. Obrigado, Caio, por ter se disponibilizado a apresentar, e aí agora eu te passo a palavra. Oi, gente, boa noite a todos. É muito bom estar aqui entre colegas discutindo um tema que é muito caro e que a gente, assim, é um tema que tanto eu quanto a Carol estamos desenvolvendo juntos, então todos os comentários, críticas, sugestões de mudanças são todos muito bem-vindos, porque a gente ainda está finalizando isso esse trabalho para tentar submeter, tá? Então, basicamente, já sem mais delongas, né? O chartalismo, mais ou menos, ou cartalismo, dependendo do que for, ele se diferencia da abordagem tradicional, né, dos manuais de economia que a gente vai ver, porque esses manuais tradicionais, né, enxergam a moeda apenas como uma criatura do mercado, em que uma moeda que surge para facilitar essas trocas, né, do mercado. Já o cartalismo, ele parte de que a moeda é uma criatura do Estado, né? E dentro desse tipo de capitalismo, aqui eu vou usar até um trabalho do Decash, do David Decash, da Unicamp, para me basear aqui. Olha, tem dois tipos de cartalismos, né? Ou de chartalismo. Chartalismo de contratos, que é, ou seja, o Estado ele impõe a moeda através de contratos, que aí é uma abordagem bem mais tradicional do Davidson, encabeçada ali pelo Davidson, Kriegel, enfim, acho que principais expoentes, né? E tem o capitalismo, que também enxerga a moeda como criatura do Estado, mas não via impostos, não via contratos, né? Ou seja, via tributos. Ou seja, o Estado impõe a moeda através da cobrança de tributos, que eu estou chamando aqui da vertente neochartalista, né? Que é encabeçada aí, principalmente no internacional, pelo Randall Wray. Mas, assim, o importante da abordagem cartalista da moeda é que ela expõe, né, um caráter social da moeda. Ela expõe a moeda como uma criatura social em que você tem um credor e um devedor, né, se relacionando de uma posição hierárquica distinta. Ou seja, o credor impõe a moeda ou o que o devedor vai ter que arrecadar para abater essa dívida. Ou seja, a relação social ela é trazida ao primeiro plano, né? Enquanto na abordagem tradicional não tem relação social nenhuma, ela está totalmente coberta por trocas no mercado, né? Só que, assim, como que a gente vai explicar a moeda no âmbito internacional se a gente não tem um Estado, né, do âmbito internacional, tem um Estado, né? Do ponto de vista dessa vertente capitalista via contratos, aí até o professor aqui, Luiz Fernando de Paula, até aqui também já desenvolveu um pouco isso, a Prats, a Bárbara Fritz, essa vertente capitalista desenvolveu essa explicação de uma moeda dólar numa posição hierárquica superior, através da sua utilização e tudo mais. Então, a pergunta desse trabalho é, do ponto de vista neochartalista, como que os neochartalistas explicariam a origem do dólar no mercado internacional se a gente não tem tributos internacionais, né? Eu fiz essa pergunta uma vez para o Randall Wray, e a resposta dele, olha, mas porque todo mundo tem dívida em dólar, então a gente precisa arrecadar em dólar. Tudo bem, essa é uma primeira resposta, mas tem uma pergunta subsequente, que é por que esses países têm dívida em dólar? O que faz as pessoas terem dívida em dólar? Bom, a hipótese do nosso trabalho é que é o petróleo. O que tornou o dólar a moeda no sistema monetário internacional foi o petróleo. Do mesmo jeito que os tributos são usados no mercado, no sistema monetário nacional, no sistema monetário internacional, os Estados Unidos usaram o petróleo para cumprir essa função. O METRI é um principal expoente dessa abordagem, que faz uma defesa parecida do que eu e a Carol fizemos aqui, só que o METRI não dialoga com o Wray. Então, o objetivo desse trabalho, além de trazer essa resposta, além de investigar essa hipótese que eu mencionei,
é trazer mais argumentos para a hipótese do METRE de que o petróleo cumpriria, argumentos, digamos, empíricos, e também dialogar essa abordagem do METRE com a abordagem do Ray, que o Ray trata muito mais do sistema monetário nacional, né, e o METRE do sistema monetário internacional. Então, a gente faz esse diálogo, essa ponte entre esses dois autores, né? E para fazer isso, a gente fala, olha, a gente vai primeiro elencar, eu vou passar brevemente para essa primeira parte, que é o dinheiro, explicar o que é uma moeda capitalista, depois vou contextualizar um pouco a forma como o dólar, os Estados Unidos torna o dólar soberano, para então fazer esse link e trazer os dados empíricos para o trabalho, tá? Então, Caio, isso que eu ia falar, porque até então não tinha aparecido nenhuma tela, desculpa, perdão, que agora apareceu para mim. Que essa foi a primeira tela que apareceu para mim, pelo menos. Tá. Não, antes, então, agora você está vendo aí. Agora um slide aqui, mas, basicamente, só resumindo o que eu estou falando, o que eu falei aqui, eu não tinha nenhuma imagem ainda. Bom, essa teoria da moeda capitalista, né, uma das primeiras proponentes, um dos primeiros proponentes é o Mitchell Innes, né, que fala, olha, moeda é dívida, e essa é toda a teoria da moeda é crédito, moeda é dívida, e você pode usar diversas formas para saldar essa dívida, né? Desde rodas de pedra gigante, tabletes de madeira, enfim. Não, agora, o importante é mudar a historinha que é contada, né? Não, diferente da abordagem tradicional, em que o pescador chega no mercado para deixar o seu peixe, né? Para vender o seu peixe de posse dessa moeda, ir lá e comprar um sapato, vamos supor que ele tivesse interesse. Não, na verdade, tudo começa pela dívida. O pescador vai ao mercado, interessado em obter sapato. Em troca dos sapatos, ele fica devendo para o mercado, e quando ele obtiver o peixe, ele vai lá e salda, ele oferece o peixe ao mercado, saldando a dívida que ele tinha. Isso é, a relação de crédito é o que explica e que organiza o mercado, né? Então, cada agente vai tentar impor a sua mercadoria como a mercadoria que vai organizar esse mercado, vai tentar impor a sua mercadoria como moeda desse mercado. Então, tem essa relação social, né? Aí entendendo da moeda como uma convenção no sentido de uma conformidade com a opinião média, tá? Amplamente, um modelo de pensamento ou comportamento socialmente compartilhado pelos agentes, tá? E que o Estado tem um peso desproporcional aos demais argumentos, tá? Então, cada agente vai tentar ali impor o seu interesse e o Estado vem com peso forte nessa opinião média, né? Se a gente fosse pensar uma média ponderada, o peso do argumento do Estado é desproporcional. Ele decide o que é, né? Isso pode ser feito através dos contratos, né, ou através dos impostos. Aqui, como a gente vai abordar, eu vou apresentar aqui a abordagem neocapitalista dos impostos. Então, se a gente for pensar no Estado soberano, teriam quatro requisitos a serem cumpridos por um Estado para ele ser considerado soberano na sua própria moeda. Tá? Aqui eu estou trazendo a abordagem do Ray. E é importante esses quatro elementos, porque são esses quatro elementos que eu vou usar mais à frente para dialogar com a vertente do METRE, com a abordagem do METRE, né? Então, primeiro é de que o Estado precisa criar uma unidade de conta. Depois, ele precisa espalhar uma dívida em comum para todos os agentes, e essa dívida denominada nessa unidade de conta, tá certo? Terceiro, ele vai precisar emitir um objeto, um meio de troca, que vai saldar essa dívida, ou que vai representar essa unidade de conta, né? Não necessariamente precisa ser o mesmo. O Keynes dá o exemplo da unidade de conta ser o peso de uma pessoa, né? E o valor de troca ser o dólar. Então, pode ser que na data de liquidação do contrato, o peso e a taxa de proporção, né, de peso para dólar não seja a mesma, então você precisa ter mais dólares para comprar a mesma unidade de conta, enfim. Mas importante é entender que são teoricamente, normalmente essas duas, a unidade de conta e o equivalente geral são a mesma coisa, mas não necessariamente precisa ser. Então, isso é importante do Estado ter. Então, o Estado vai ter a unidade de conta, vai espalhar a dívida, vai determinar o equivalente geral que vai saldar essa dívida, e por 4 vai se comprometer a não converter esse equivalente geral em mais nada. Tá? Então, aqui, então, esses 4 passos seriam necessários para o Estado ter essa soberania, ser considerado soberano, né? Então, a partir dessa abordagem, a gente vai estudar a história do sistema monetário internacional para ver como os Estados Unidos conseguiram abrir mão, né, do dólar, do lastro da moeda, e se tornar, e atingir, e cumprir esses 4 passos, né?
Aí, começando brevemente, todo mundo conhece o sistema Bretton Woods, mas basicamente em Bretton Woods a gente não poderia falar que os Estados Unidos era soberano ainda, porque ele não cumpriria essa quarta função mencionada. Ou seja, os Estados Unidos tinha a promessa de conversão do dólar em ouro, né? Só que isso gerava o que ficou chamado, nos anos 60 isso ficou muito exposto, né, mas começo dos anos 70, que é o dilema de Triffin, que é, ou seja, os Estados Unidos, ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, começa a incorrer déficits comerciais maiores, principalmente por causa das suas importações de Alemanha e Japão, ou seja, a indústria americana perde competitividade para a indústria japonesa e alemã. E, aliado com isso, né, principalmente a partir dos anos 70, tem aí os gastos militares, por conta da Guerra do Vietnã, Guerra Fria e etc. Então, os Estados Unidos começa a ter o que a gente chama de déficit gêmeo, né? Aqui nesse gráfico que eu estou mostrando, aqui que é o gráfico dos 3 balanços do Godley, né? A abordagem do Godley, né? Eu busquei esses dados aí junto ao Fed, que essa barrinha laranja são os déficits comerciais, são os déficits do balanço de pagamento. A barrinha azul, né, é o déficit público. E é a posição do setor público, déficit público. Então, vocês podem ver como, a partir dos anos 70, né, a partir dos anos 70, que está representado, deixa eu ver se eu consigo, aqui mais ou menos, a partir desse período, tanto o déficit externo quanto o déficit público começa a aumentar. Os Estados Unidos começam a correr déficit gêmeos. Isso colocaria uma situação de restrição de sobrevivência, nos termos do Minsky, né? Que o déficit aumenta. Mas o dilema de Triffin, na verdade, corresponde ao seguinte: o mercado mundial, né, precisava aumentar o comércio. O comércio mundial aumentava, e com o crescimento do comércio mundial, o mercado de trocas mundiais requeria mais dólares, né? Então, os Estados Unidos precisava incorrer aumentar esse déficit internacional em laranja, como está mostrando. Porque é esses dólares que vai abastecer o comércio internacional. São esses dólares que vão abastecer o comércio internacional. Então, deixa eu passar aqui. Esses déficits gêmeos e essa situação do mercado internacional exigindo o déficit maior cada vez dos Estados Unidos colocava em xeque a capacidade de conversão dos Estados Unidos nas reservas internacionais, né? Então, isso gerou uma série de discussão dentro do FMI, dos países, de questionar a capacidade dos Estados Unidos em uma certa... como que eu posso dizer? Uma certa falta de credibilidade dos Estados Unidos em continuar honrando seus pagamentos para adiante, tá? Uma forma... Então, como que os Estados Unidos conseguiram passar essa credibilidade a partir de diante? Em 71, os Estados Unidos declara em conversão, né, ao fim da paridade do câmbio ao ouro, o que põe ali um fim ao Bretton Woods, no momento em que o preço dos petróleos já vinha crescendo, como a gente vai mostrar, apesar de ainda não ter tido choque, os preços já estavam em alta, né? Então, quanto mais o fim da paridade, e quanto mais os Estados Unidos avançava nessa política em 71, né, de fim da paridade, etc., mais crescia essa dúvida dos Estados Unidos continuar mantendo essa relação, essa posição que ele tinha. O segundo Maitre, aqui eu vou entrar já com uma abordagem do Maitre, de que uma forma de você manter essa posição, porque moeda é uma relação de poder, né? Então, uma forma de a gente trazer uma explicação para os Estados Unidos continuar mantendo, e uma estratégia que os Estados Unidos utilizou para continuar mantendo a sua hegemonia ou seu poder exorbitante, a estratégia seria de expandir as zonas de dominação estratégicas, as zonas estratégicas, ou seja, trazer mais países para dentro da área de influência do dólar, né? Essa foi a estratégia que os Estados Unidos usou, e já percebendo, né, esse aumento do preço que eu mencionei dos petróleos, o que os Estados Unidos vai fazer? Aliança com a Arábia Saudita, né? Acordo militar em 45, em que os Estados Unidos garante uma segurança militar para a região do Golfo, na Arábia Saudita, em troca, a Arábia Saudita garante a segurança energética para os Estados Unidos, né? Basicamente ali uma imposição americana
uma aliança americana, uma aproximação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita começa ali naquele período. Já avisando também, os Estados Unidos já tinham em mente que a partir dos anos 40 os Estados Unidos percebeu que deixaria de ser a principal fonte petrolífera, né? E a Arábia Saudita assumiria esse posto nos próximos anos. Ele já tinha isso em mente, a gente vai ver isso, mas como isso se deu. Mas os Estados Unidos busca essa aliança já visando uma aliança com uma futura fonte de extração de petróleo, né? Então, aí tem os aumentos dos preços, e esses países exportadores de petróleo, dado o aumento de preços do petróleo, começam a ocorrer grandes superávites, ou seja, eles criam um bolsão de dólar que faz com que, e Estados Unidos de olho nesse bolsão de petróleo, oferece o mercado para essa reciclagem, como Wall Street. Os Estados Unidos não só fazem uma aliança ali com a Arábia Saudita para que os petróleos sejam denominados em dólares, como também vende dólares, oferece o mercado financeiro para que esses possuidores de dólares apliquem sua riqueza e com esses dólares, repliquem esses dólares, o mercado financeiro privado, nesse caso, amplia esses dólares financiando os países latino-americanos, que buscavam se desenvolver e, portanto, buscavam a obtenção de petróleo, a venda em dólares. Tá? Então, a gente tem esse arcabouço que vai se montando, né, em que os Estados Unidos faz uma aliança com a Arábia Saudita para que essa cobre o petróleo em dólares. E veja, aqui é importante destacar que isso não tinha o porquê isso acontecer. Os países exportadores de petróleo pagavam impostos em libras esterlinas. Tá? Então, era uma desvantagem para eles reter dólares, até porque o dólar vinha se desvalorizando. Os países, a paridade de poder de compra dos países da OPEP, por exemplo, caiu 40% em 1977. Então, não tinha uma razão econômica para esses países manterem dólar. Mas os Estados Unidos fizeram um acordo militar, na verdade, com a Arábia Saudita, para que a Arábia Saudita influenciasse os demais países da OPEP a cobrarem o petróleo em dólar. Ou seja, é uma relação de poder mesmo, poder militar bélico, né? Para que o petróleo fosse e isso de um lado. E ao passo que os Estados Unidos faz isso, ele também oferece um sistema financeiro de reciclagem desses dólares e, com base nesse sistema financeiro, ele empurra os dólares para os países da América Latina que buscavam se desenvolver, financiando também esses países, gerando uma dívida nesses países, né? Então, e o FMI, por exemplo, ele não só queria que nessa época, nos anos 70, o FMI não só queria que esses dólares fossem reciclados dentro do seu sistema, por exemplo, ele ofereceu um sistema de saques especiais, né? Então, o sistema FMI queria montar um sistema financeiro para reciclar os dólares, mas o FMI também queria montar uma cesta de moedas para denominar os petróleos. Sabe o que os Estados Unidos fez? Chamou a Arábia Saudita para dentro do comitê do FMI, ampliou o poder de voto da Arábia Saudita, e Estados Unidos e a Arábia Saudita votaram contra essa moeda que o FMI que tentava montar. Então, isso é uma demonstração de poder dos Estados Unidos, né, para manter sua moeda, visando, né, manter sua moeda numa posição privilegiada ao fazer os petróleos serem nela denominados. Tá? Aí aqui, basicamente, mostra dados que evidenciam essa historinha que eu contei, que os Estados Unidos, o consumo de petróleo nos Estados Unidos começou a superar a produção de petróleo nesse país, ou seja, eles passaram a ficar dependentes da importação de petróleo, e por isso era de suma importância manter essa aliança com a Arábia Saudita, que era uma fonte, né, de petróleo. Bom, aí começou, né, eu vou adiantar essa parte, mas começou a era do hidrocarboneto, a importação de petróleo aumentou muito a partir dos anos 70, e eu trago esses gráficos, eu acho que não está passando, né? Aqui. Então, esses gráficos, eles vão mostrar a importação e utilização de petróleo, a produção e consumo de petróleo. Essas barras pretas são as produções de petróleo, as barras mais clarinhas, o consumo de petróleo. As barras mais clarinhas são a produção de petróleo, tá? Barra preta é o consumo. Começando pelo quadrante superior, né? Do lado esquerdo, a gente tem a Europa, o bloco europeu. Acho que eu recebi um aviso aqui que a minha rede está meio estável, que
eu caí, alguém me avisa aí pelo celular. Bom, mas... Voltou. O petróleo passou a ser usado, bom, do ponto de vista, por exemplo, em 74, né, os Estados Unidos já importavam 37% das suas necessidades de petróleo, a Europa importava 98% do petróleo, o Japão 100%. Eu estava falando só que os Estados Unidos importava 37% das suas necessidades de petróleo, a Europa 98%, o Japão 100%. Né? Aqui nesse gráfico, do lado esquerdo, de cima, a gente pode ver a Europa. O consumo de petróleo da Europa muito superior à produção. Óbvio que nem toda a produção é destinada para o mercado interno, mas usando como proxy a diferença entre importações, a gente pode ver uma grande necessidade de importação da Europa. Né? Em cima, à direita, a gente vê a Ásia, na mesma situação, uma situação em que o consumo de petróleo excede muito a capacidade de produção desse país. E embaixo, se por um lado tem gente precisando comprar, os de baixo estão vendendo. Embaixo, esquerda, é o CIS, é um grupo CIS, basicamente a Rússia, hoje em dia, que tem uma produção ali um pouco excedente ao consumo, e do lado direito são o Oriente Médio, basicamente a Arábia Saudita. Olha como o excedente de petróleo da Arábia Saudita serve como fonte de petróleo para o resto do mundo. E se essas fontes estão denominadas em petróleo, então estão denominadas em dólares, essa necessidade do petróleo se converte numa necessidade de dólares, correto? Porque todos esses barris estão... Eu não sei porque está acontecendo, eu passo o slide e ele não passa. Tá, agora passou. Então, essa necessidade que eu mostrei nos gráficos de obter petróleo dos países desenvolvidos era uma necessidade de obter dólares, na verdade, porque esses petróleos estavam denominados em dólares. Da mesma forma que os países que estavam querendo se desenvolver também precisavam de dólares, porque precisavam desenvolver suas indústrias. Né? A indústria, basicamente, estava baseada em petróleo. Então, o euromercado ele foi essencial. Né? Por exemplo, os Estados Unidos ele tem uma oferta de land-lease com a Arábia Saudita, né? Que ele pegava os excedentes de dólares, o superávit comercial da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita pegava isso e investia tudo em títulos da dívida americana, numa linha num canal direto do Tesouro Americano com a Arábia Saudita. E o leilão só vinha a público depois, uma linha chamada Land Lease. Né? Praticamente era um leilão exclusivo do Tesouro Americano com a Arábia Saudita. Isso foi, e todo esse euro-mercado de dívida americana foi essencial para espalhar os títulos dos Estados Unidos pelo redor do mundo, tá? De tal forma que os Estados Unidos conseguisse atuar no sistema monetário internacional, assim como um governo nacional atua no seu sistema monetário nacional. Tá? Só que assim, esse euromercado, uns determinam a hegemonia do dólar muito com base nesse euromercado. Só que assim como um sistema bancário doméstico, ele é capaz de emitir a moeda bancária, mas ele não é detentor do money proper, como Keynes diria, né? E sim, ele é detentor de uma banknote, ou seja, ele promete converter aquela moeda que cria, né? Aqueles depósitos que ele cria, na moeda bancária, na moeda estatal, ou seja, a moeda bancária precisa ser denominada moeda estatal. O euromercado, o sistema de reciclagem dos dólares ali, dos dólares, eles também tinham, eles estavam para o sistema monetário internacional, assim como os bancos estão para o sistema monetário nacional, ou seja, eles são capazes de criar moeda endogenamente, mas essa moeda precisa estar lastreada de alguma forma à moeda estatal, ao dólar. Né? E os Estados Unidos opera essa liquidez no sistema internacional através de compra e venda dos títulos americanos que ele espalhou pelo mundo. Ou seja, os Estados Unidos opera como ente soberano, né, que regula a liquidez dos demais entes no seu sistema monetário. Então, assim, se do ponto de vista a gente tem um sistema monetário nacional, né, sendo operado pelo Banco Central, a liquidez do sistema monetário nacional sendo operado pelo Banco Central soberano, no sistema monetário internacional, a gente tem a liquidez sendo operada pelo Fed. Né? Então, a gente trazendo esse paralelo assim, né, da abordagem chartalista, mais uma vez o slide não está passando. Acho que a minha conexão com a internet deve estar um pouco ruim.
O ponto é que, com isso, espalhando o dólar pelo mundo, gerando essa dívida ao redor do mundo, os Estados Unidos conseguiu romper o quarto lastro que precisava para ele ser soberano. E ele se tornou soberano no sistema monetário internacional. Isso não significa que os demais países desse sistema não sejam soberanos na sua própria moeda, no seu próprio sistema monetário nacional. Mas esses países só vão ter algum grau de soberania no sistema monetário internacional a partir do momento em que essas divisas desses países sejam conversíveis nesse sistema monetário internacional. Tá? Um exemplo disso, por exemplo, é entender o choque de Volcker de 79, em que uma política monetária conservadora, uma política monetária contracionista dos Estados Unidos, que sobe sua taxa de juros, enxuga a liquidez dos demais países, né? Ampliando a restrição de sobrevivência desses países, assim como um banco central no sistema monetário nacional aumenta a sua taxa de juros e enxuga a liquidez dos demais bancos, né? Desse sistema monetário, entende? Então, fazendo esse paralelo. Para concluir aqui, basicamente, é que tanto os dados como os fatos históricos nos mostram que, se no âmbito nacional o monopólio da violência do Estado, né, faz com que se imponha o uso da moeda através dos tributos, no âmbito internacional o poder foi usado através dos petróleos, através da denominação do petróleo em dólar, né? O ponto-chave é que, na ausência dos impostos internacionais, né, foi o dólar, e a estratégia de dominação que os Estados Unidos usou foi não só injetar esse dólar, como fazer esses dólares serem reciclados nos seus títulos para, com isso, poder gerir a liquidez internacional, né? Então, assim, todos aqueles que desejavam ou que precisavam obter petróleo, em última instância, eles estavam precisando obter dólares. Então, se a gente pega uma relação, por exemplo, entre Brasil e Argentina, por exemplo, dois países vizinhos e que nenhum deles emite em dólar, mas eles negociam em dólar, né? Numa moeda, mesmo uma negociação bilateral se dá em dólar. Por que se dá em dólar? Porque esses dois países precisam de dólar para saldar suas obrigações. As reservas são feitas em dólares. E isso tudo começou, do ponto de vista desse trabalho, a partir da injeção, a partir da denominação do petróleo. Se a gente olhar hoje em dia, os derivativos de petróleo, até hoje em dia, uma ponta desses derivativos precisam ser denominadas em dólar, mesmo que seja negociada na Bovespa, por exemplo. Então, isso ainda são resquícios desse instrumento utilizado pelos Estados Unidos. Eu não consigo mais passar o slide, parou de passar, mas acho que agora passou. Mas é isso, termino aqui a apresentação. Tá ótimo, muito obrigado, Caio. É muito interessante o tema, né? Mesmo que não tenha dado um resgate ali, faz a gente lembrar um pouquinho de história econômica, bastante no tema de economia política internacional, né? Questão do petróleo com a moeda. Eu gostei muito. Gente, vou abrir um pouquinho agora para o debate. Alguém quer fazer uma pergunta para o Caio? Alguém quer fazer um comentário? Acho que o Luiz já levantou a mão. Pode falar. Bem, antes de mais nada, agradecer a apresentação. Apesar das dificuldades técnicas, deu para passar o recado. Tá? Eu teria algumas questões aí para levantar. Uma primeira questão mais geral em que medida essa análise que você fez não poderia ser feita com a primeira... Você estabeleceu duas vertentes do neochartalismo, que é de contratos e dos tributos. Se a vertente de contratos, né, não poderia se encaixar também dentro da sua análise, ou talvez até de uma forma, quem sabe, até mais adequada, né, dado que a questão dos tributos não é colocada. Claro que elas não são exatamente excludentes, né, talvez complementares. Então, essa é a minha primeira questão mais geral, né.
uma segunda questão que eu fiquei pensando, qual era o ganho que a Arábia Saudita tinha? Você focou muito nos Estados Unidos, né? Quer dizer, e a hegemonia americana. Qual é a vantagem que a Arábia Saudita, qual é a funcionalidade desse esquema tinha para a Arábia Saudita, né? A gente sabe que a Arábia Saudita, até por questões geopolíticas, até hoje, né, alinhada com os Estados Unidos, né? Terceiro lugar, eu não entendi direito, assim, caiu assim, en passant, talvez tenha citado 2 vezes, a questão de restrição de sobrevivência, e não ficou claro como é que esse conceito ele é crucial dentro da análise que você faz. Eu gostaria que você, enfim, esclarecesse essa questão, né? Então, fundamentalmente, são essas 3 questões que eu queria colocar. Agradeço mais uma vez a apresentação sempre competente do Caio. Eu respondo agora, Juliano? O que você acha melhor? Quer fazer uma rodada de perguntas primeiro? Você vai anotando ali, e aí depois você passa cada uma? Tá. O André, você queria falar alguma coisa também? Perguntar? Pode falar. O Caio, parabéns, obrigado pela sua contribuição. E eu só me arrependi aqui de não ter convidado o Metri para essa reunião, porque você cita tanto ele. Depois eu te passo o contato dele, você busca ele e eu não sei o quanto que você tem contato com ele, tá? Mas depois a gente conversa no privado. Eu queria só ressaltar um ponto que você levanta, muito importante, que, nas suas palavras, a visão social da moeda. Eu acho que é fundamental resgatar esse lado, que, no fundo, esse fato deriva do fato de que a economia ela não é uma ciência social. Perdão, a economia não é uma ciência exata. Pelo contrário, a economia é uma ciência social. E aí, formalmente, aqui se diz que é uma ciência social aplicada. Eu não gosto dessa classificação, né? Então, só mais para ressaltar, não é uma pergunta, assim, se você quiser, você desenvolve, mas acho que esse ponto é um ponto central, tá? Parabéns aí, mais uma vez, obrigado pela apresentação, tá? Eu acho que agora o Márcio também estava com a mão levantada, né? Pode perguntar também. Opa, boa noite. Rapidinho, Caio, parabéns pela apresentação. Eu gosto muito dessas tentativas, né, de analisar economia e especificamente a questão de moeda, política fiscal, tentando dialogar com essa perspectiva mais de economia política ou de economia política internacional, né? E aí, assim, ouvindo a sua apresentação, uma coisa que ficou na minha cabeça é que, sim, o petróleo foi e é fundamental, né, para esse papel do dólar, mas será que o petróleo ele não enfim, um instrumento, né, dado o padrão tecnológico que ainda é vigente no mundo, não é um instrumento de algo mais relevante ainda para a análise que você está fazendo, que seria a própria relação de poder entre as nações e aí, enfim, a questão não só política, mas mesmo militar, né, seria talvez o ponto central. Então, talvez o que tenha feito o dólar cumprir essa função, substituindo a Libra, talvez tenha sido justamente a relevância política e militar. Opa, acho que o cara caiu. Mas o cara caiu, tá em dois. Eu estava com 2 telas. Estava com 2 telas. Não, mas enfim, é isso, né? Porque, enfim, a Libra também exerceu essa função antes do dólar, e a Inglaterra tinha a marinha mais potente do mundo, enfim, né? Me parece que essa
essa hipótese, né, de dialogar com a economia política internacional é muito importante. Aí fiquei com essa sensação de que talvez fosse o caso aí de dialogar um pouco mais com essa perspectiva, né, situar o petróleo como um instrumento de algo mais amplo, que são as relações políticas e militares. Beleza, eu acho que o Daniel também quer fazer pergunta? Opa, eu até tenho, mas será que não é legal deixar o Caio Dá pegar um esse outro conjunto bloco, de... né? Fechar primeiro esse bloco. Tá, o Caio, então fecha um pouco esse bloco de perguntas e a gente abre discussão depois, quando você solucionar essa parte aí. Tá, feito. Então, em relação ao do Luiz Fernando, eu vou começar pela coisa da restrição de sobrevivência e depois eu vou voltando às questões que acho que a questão da restrição de sobrevivência é um conceito até que o Hernani e o Norberto têm trabalhado mais, que eu acho que é uma questão, é um jeito legal de olhar para o Minsk. Tem várias abordagens a gente fazer, eu escolhi questão de restrição de sobrevivência é basicamente que a unidade financeira precisa equalizar os seus passivos e seus ativos de maneira a manter, ainda que enfrente problemas de liquidez no meio do caminho, mantenha ao longo do processo a sua condição de sobreviver, sua solvência, né, ao longo desse processo. Basicamente, isso está na tese do Minsk, e ele realmente acabou abandonando um pouco isso no desenvolver dos outros trabalhos, mas a restrição de sobrevivência é aquilo, quanto mais ponze fica uma unidade econômica, maior a sua restrição de sobrevivência, né? Ou seja, a restrição de sobrevivência está diretamente atrelada à capacidade da unidade econômica obter os meios de saldar as suas dívidas. Nesse caso, o governo que é soberano, o Estado que é soberano, ou o ente que for soberano, ele não enfrenta nenhuma restrição de sobrevivência nos termos do Minsk. Então, ele estaria... Então, assim, isso é importante para voltar naquele gráfico 1, quando eu mostro que os déficits gêmeos, para mostrar como os Estados Unidos conseguem, a partir dos anos 70, ampliar ilimitadamente o seu déficit comercial, porque ele se livrou, a partir do rompimento com a paridade do dólar, ele se livrou dessa restrição de sobrevivência. Ele passou a ser um ente soberano no sistema monetário internacional e, com isso, amplia seu déficit irrestritamente, sem ninguém poder ameaçá-lo. O ganho da Arábia Saudita em permitir esse fim dessa paridade, na verdade, o ganho econômico justificável que está documentado foi a segurança militar na região do Golfo do México, da região do Golfo, né? Não é do Golfo do México. Mas é o que está registrado oficialmente. Extraoficialmente, a gente poderia especular aqui na capacidade da CIA em gerir politicamente aquela região, né? Então, assim, não sei até que ponto eu travei, ou vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Alô? Caio, a gente está ouvindo, Caio. Desculpa, é que eu acho que travou aqui, agora acho que está voltando. Então, o ganho da Arábia Saudita basicamente foi essa proteção militar na área do Golfo, mas com certeza teve influência americana no sentido de política mesmo, né, de interferir na política daquela região, como é normal de fazer naquela área, né, principalmente a parte ali da região ali dos países árabes. E aí, chegando na parte se essa versão podia ser compatibilizada. Olha, até é algo que eu queria até desenvolver melhor com o Ray. Eu já fiz uma pergunta para ele quando ele veio na KB, se ele achava essas duas visões compatíveis, a de contrato. Ele falou que sim. E eu perguntei como, ele não respondeu como, mas ele falou que eram compatíveis. E eu tenho essa forte impressão de que são, eu defendo que são compatíveis. O que esse trabalho dá para chegar... Justamente, você fez isso num trabalho que você chegou nessa posição do dólar soberano a partir dessa visão de contrato. A diferença que tem, ao meu ver, dessas duas abordagens é porque se
a moeda é fruto de um contrato, esse contrato pode ser quebrado e os agentes podem fugir. Então, teria algum tipo de restrição de sobrevivência ainda restante. Se a moeda é uma relação de poder através dos tributos, no caso do sistema monetário internacional, através do petróleo, não tem como fugir. A restrição de sobrevivência é ilimitada, ou seja, se alguém resolve fugir do dólar, o Fed sobe a taxa de juros e acaba a brincadeira. Então, a soberania de um ente não pode ser ameaçada. Essa tem uma implicação diferente, ou seja, dá para chegar nesse resultado? Dá, pela abordagem dos contratos, mas eu acho que tem uma diferença de resultado depois, porque o contrato pode ser quebrado. O poder é hegemônico, o poder é do ente soberano através da violência. Antigamente, numa sociedade civilizada, o Estado não precisa te violentar, mas ele simplesmente te prende se você não pagar impostos, né? Ou no caso americano, você vai ter sanções políticas se você não... Você tem a dívida para ser paga de qualquer forma, aí você sobe o serviço da dívida, você quebra o país. Então, assim, é uma questão de poder. A visão social da moeda, do Modenese, eu concordo completamente. Eu acho que... eu discordo de quem... Existe esse debate, né? Que eu me posiciono... Se o neochartalismo seria uma visão social da moeda, eu acredito que sim. Eu acho que o trabalho do The Cash mostra isso bem, que basicamente a gente tem... É uma opinião média em que um dos agentes, no caso do Estado, tem um peso, é uma média ponderada, e que o peso do argumento do Estado é desproporcional aos demais. Então, eu acho que isso é resgatar essa visão, né, da moeda. Eu acho isso essencial, e, enfim, eu vou me alongar nisso. Em relação à questão do Márcio, a minha internet oscilou muito nessa pergunta, eu fui pegando alguns trechos do petróleo como instrumento. Eu acho que assim, o meu trabalho a gente tenta resgatar aqui, ele é uma parte do instrumento, não é só isso. Então, assim, o petróleo, ele foi eu acho que assim, o petróleo substitui os impostos. No sistema monetário internacional, que a gente não tem tributos, o petróleo foi um instrumento utilizado no lugar do imposto. Contudo, ele não é o único instrumento. Teve a reciclagem dos petrodólares também, porque a reciclagem do petrodólar espalhou o título da dívida ao redor do mundo, o que faz com que o Fed seja capaz de regular a liquidez do mercado. E não só seja capaz, como às vezes ele precisa fazer isso para manter o mercado, o bom funcionamento do mercado, né? Sem aqueles déficits internacionais que eu mostrei no gráfico lá, a partir dos anos 70, não tinha liquidez internacional e a gente voltaria no dilema de Triffin, e a gente não conseguiria operar. Então, assim, o sistema, do mesmo jeito que os tributos não são suficientes para manter, assim, os tributos, eles garantem a moeda, eles impõem a força, mas você precisa de um sistema bancário nacional gerando a moeda endogenamente, para o bom funcionamento da liquidez do sistema, etc. A mesma coisa no sistema internacional, sistema monetário internacional. Tem o petróleo não é... Desculpa se eu entendi mal essa pergunta, porque falhou bastante, mas se o petróleo não é o único instrumento, é um instrumento muito relevante, e até o dia de hoje ele tem a sua relevância, principalmente se a gente vai para a economia política da guerra, mesmo a questão geopolítica. E não é por acaso que tem todos esses conflitos no Oriente Médio e na faixa de Gaza, e até hoje em dia Palestina e Israel ainda são frutos, né, dessa briga pelo ouro negro. Aí o MEP, esse trabalho foi feito por mim pela Carol, para um trabalho que eu fiz para o Luiz, eu estava fazendo para a matéria do Luiz Fernando, e ela estava fazendo para a matéria do Metri. Então, bateu. O Metri acho que já teve acesso, a Carol mandou para ele. Beleza. Acho que agora o Daniel pode fazer a pergunta dele. Daniel, quiser fazer agora. Caramba, é tanta coisa. Dá vontade, depois eu vou pegar o Caio para a gente... Eu vou tentar escolher aqui alguns temas para a gente ver se chega numa convergência, porque eu acho, talvez o ponto mais importante aqui seja construir uma convergência que eu acho que existe totalmente entre essa visão, né, de que contratos denominados de uma dada unidade de contas dão valor para a moeda
que tem correspondência perfeita a essa unidade de conta, ou os impostos, né? Eu, pelo menos, enxergo isso como duas versões de uma história muitíssimo parecida, né? Porque, na verdade, quando a gente começa a tentar responder a pergunta sobre o que é moeda e como ela ganha o seu valor, a sua aceitabilidade na economia, a gente, né, começa pelo reconhecimento de que, de fato, a unidade de conta, né, aquela denominação que a gente usa para estabelecer preços numa dada economia, é fundamental, né, porque é aquilo que faz a gente saber quais são as coisas que a gente vai aceitar e demandar para poder fazer pagamentos naquela economia. Mas aí a gente precisa depois descobrir qual é a coisa que tem correspondência perfeita àquela unidade de conta. Qual é a coisa que tem reconhecidamente, né, por todos os participantes da economia, o preço igual ao que ela declara naquela unidade de conta. E aí, normalmente, né, isso é uma dívida estatal, né, um instrumento de dívida estatal, porque o Estado foi o inventor da unidade de conta e, portanto, quando ele se diz devedor de um valor denominado da unidade de conta, a gente confia. Então, a correspondência financeira perfeita à unidade de conta no Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar, né? Dólar, dívida do Fed americano, real, dívida do Banco Central brasileiro. Né? Agora, para a gente chegar ao ponto de entender, como imaginar, né? Porque aí a gente está especulando muito, tem trabalhos como o do David Graeber que ajudam a gente a responder um pouco como é que isso foi aparecendo, mas tem muita especulação também. O trabalho do Inês, por exemplo, é por especulação, superior ao Adam Smith, que ele interpretava, mas é especulação. Né? Ele imagina, a solução do meio de troca universal é estúpida, porque ninguém vai descobrir uma mercadoria universalmente vendível. O ouro certamente não seria, porque é um bem de luxo, seria absolutamente inaceitável que as pessoas escolhessem um bem de luxo que perde valor durante as crises para servir, né, de reserva de valor universal. Então, sobra a ideia da criação do crédito, do registro de créditos contra diferentes participantes da economia, que passa a funcionar como instrumento de pagamento. E aí o Caio deu um caminho, né? A ideia de que, como tem sempre um participante mais forte, um participante que interage com os outros participantes da economia com mais frequência, que recebe pagamentos com mais frequência, é muito mais fácil para esse participante Estado introduzir um instrumento de dívida sua que seja aceito como meio de pagamentos naquele sistema. E isso é um contrato, né? A gente tem, então, um instrumento financeiro que é um contrato, é uma relação creditícia que tem que ser estabelecida através de um contrato, a gente registra que um deve ao outro, e tem outros contratos que ajudam a dar valor a esse contrato que faz pagamentos. Né? Então, outros contratos denominados nessa mesma unidade de conta vão exigir que aquele contrato, moeda estatal, seja entregue para fazer pagamentos, inclusive os impostos, né? Que são, de certa forma, a gente pode entender como mais uma instituição que obriga as pessoas a usarem aquele contrato, moeda estatal, para fazer os seus pagamentos. Então, eu acho que dá para combinar essas histórias num entendimento completo. Agora, a gente tem ainda um monte de lacunas, como, por exemplo, como é que uma moeda se torna mais aceita no cenário internacional do que as outras, que é o que o Caio está trazendo para a gente. E aí eu acho interessante fazer mais especulações e talvez tecer analogias, Caio, porque, de certa forma, o Márcio, inclusive, trouxe um pouco para a gente a questão, mas será que o petróleo é realmente assim, essa mercadoria tão fantasticamente necessária para todas as economias, a ponto de que, se o preço dela é dado em dólar, então agora a gente passa a precisar mais de dólar? Eu tendo a concordar que em economias que precisam dessas fontes energéticas, né, com muita frequência, isso tende a ser verdade. Né? Então, de certa forma, você tem um loop de feedback positivo, onde o dólar passa a dar valor ao petróleo, porque você tendo petróleo, você consegue dólar, né? E você poder fazer pagamentos para a maior economia, com o maior exército do mundo, é interessante, e, ao mesmo tempo, o petróleo dá valor ao dólar, porque você agora precisa do dólar para fazer pagamentos. Mas perceba, isso nos ajuda no caso do dólar, mas no caso
dos metais preciosos, não, né? Porque aí a gente tinha mercadorias que eram absolutamente inúteis, que eram, de fato, utilizadas como essa mercadoria especial que você demandava porque podia conseguir moeda dos outros. Né? E isso se dava, basicamente, em função de arranjos institucionais totalmente arbitrários, aparentemente, porque os governos, né, os estados, decidiam garantir conversibilidades arbitrárias. Podiam decidir dar conversibilidade para outras coisas, esterco, seco, qualquer outra coisa, mas foi o ouro. Por que foi o ouro? Então, essa outra pergunta, né, é interessante, porque aconteceu algo parecido com metais preciosos, que aconteceu com o petróleo, mas os metais preciosos não são úteis, não tinham essa utilidade óbvia que o petróleo tem. E tem uma inércia institucional também que pode ter acontecido com o próprio petróleo. Então, o que eu estou dizendo é que assim, o ouro, a gente imagina o que aconteceu, né? Inicialmente, ele era útil como praticamente um papel moeda para os contratos estatais, porque você tinha governos que tinham facilidade de ter metalurgia, começavam a imprimir as suas dívidas estatais em pedacinhos metálicos, eventualmente esses pedaços metálicos, para se tornarem mais impressionantes e mais difíceis de serem falsificados, passaram a ser o próprio ouro. Aí agora você tem um motivo para ter ouro, que você consegue vender para o Estado que paga na moeda que você quer. Então, no Brasil, por exemplo, por que a gente queria ouro? Porque você conseguia o selo do Estado português. Né? Então, você consegue vender o ouro sempre em troca da moeda que você precisa para Portugal. E por que Portugal precisava de ouro? Porque podia fazer pagamentos para a Inglaterra, porque a Inglaterra comprava, e da mesma forma, os dois emissores soberanos, né? Portugal entregava o selo em troca do ouro e a Inglaterra comprava o ouro em troca de libra, também sem nenhuma dificuldade. Então, se você conseguia vender ouro para a Inglaterra, você conseguia ter acesso ao mercado inglês e todas as benesses que ter a moeda do hegemon te oferecia naquele momento. E aí você tem uma inércia institucional louca, né? Porque a partir de agora, ter ouro, de fato, é interessante, porque você tem acesso a quase todas as moedas do mundo, enquanto, tendo cada moeda do mundo, você não necessariamente tem acesso a elas. Né? A tendência era o ouro sempre apreciar, nunca depreciar, porque o emissor sempre pode entregar o selo, mas o contrário não é verdadeiro. Então, assim, essa inércia talvez esteja também na relação dólar-petróleo, porque, de fato, a gente tem, né, um mercado especulativo com o ouro negro, que é muitas vezes maior do que a sua necessidade, né? Fica tudo guardado, fica tudo guardado em barris ou estocado debaixo da terra mesmo, aí você negocia com o contrato. Então, assim, essa expectativa de conseguir acesso à moeda hegemônica tendo essa mercadoria, acaba fazendo a mercadoria também se tornar cada vez mais interessante como um ativo, como reserva de valor. E aí é um loop. Isso pode acontecer com coisas tão malucas quanto o ouro, como o Bitcoin, como tulipas, mas, pelo menos no caso do petróleo, existe uma funcionalidade. Então, assim, combinar um pouco. A gente, né, são exercícios que vão ser interessantes sair daí. A gente tentar explicar outras dinâmicas que não são tão obviamente funcionais como o petróleo, mas podem carregar muitas características parecidas. Eu acho que ninguém mais quer fazer algum comentário, alguma outra pergunta. O André quer? O Juliano, é só um comentário aqui em cima da fala do Dani. Eu me recordei da tese de doutorado da Bianca Orsi, Caio. Talvez você tenha contato com a Bianca? Porque na Bianca, eu não lembro direito, mas eu lembro que ela tinha uma métrica para a inércia, que é justamente esse último ponto que o Dani tocou aqui. Ela tinha uma métrica para a inércia. A Bianca, o Dani, ela está sendo orientada pelo Gary, lá em Leeds. Ela foi... Uma métrica para a inércia... eu lembro que ela tinha uma econometria que ela especulativa, lá, talvez. Ela apresentou ainda quando a gente se reunia presencialmente, né? Então não me recordo direito, mas ela tinha uma métrica para a inércia. Eu tenho quase certeza, tá? Se não, aí teria que checar com ela, mas seria bom o Caio entrar em contato com ela, e para você também. Eu não sei se o Dani teve contato, mas acho que o Caio conheceu a Bianca.
Conheci sim, mas eu não tenho exatamente o contato dela, mas tenho como achar fácil a dissertação dela. Eu acho, cara, É a tese de doutorado. É muito potente mas de olhar Daniel, para esses arranjos institucionais. Diga. Só destacando, é que assim, tem uma diferença crucial, eu acho, tá? Você estava falando, eu estava pensando, tá? Que difere completamente o ouro, porque assim, o petróleo não é, o dólar não é lastreado no petróleo, é o petróleo que é lastreado no ouro. Mas aí o câmbio não é o petróleo fixo. que é lastreado no dólar. Isso. Mas assim, justamente, além de, porque assim, não bastava só ter uma paridade, é isso que, porque assim, para uma moeda ser, para um ente ser soberano no sistema monetário, seja internacional, seja doméstico, ele precisa espalhar uma dívida. A capacidade do ouro, ele não espalha dívida. O petróleo espalhou, a diferença é que o petróleo foi capaz de espalhar uma dívida por todos os agentes, ou quase todos os agentes, o que ampliou a zona de dominação, a zona de influência do euro. Então, assim, Rússia, por exemplo, era autossuficiente no petróleo? Era. Mas ela precisava negociar com países que precisavam de petróleo. Então, esses países precisavam de dólar. Então, a Rússia precisou se inserir no mercado do dólar mesmo ela não precisando de petróleo, porque o país que ela queria negociar precisava de dólar. Tá. Então, assim, a diferença, eu acho que, assim, é que o petróleo, assim como o imposto, ele é capaz de espalhar uma dívida entre quase todos os países, ou quase todos os agentes daquela sociedade, o que faz com que eles aceitem a conformidade com a opinião média. Entendeu? Então, eu retorno esse argumento que é diferente do ouro, por exemplo, ou qualquer coisa que fosse atrelada à Libra. A Libra, quando ela tinha seu lastro no ouro, ou até mesmo o dólar, quando tinha seu lastro no ouro, eles não tinham uma necessidade. Os outros países acreditavam, aí era uma crença, que a gente falou. Porque eu quero converter em ouro, eu acho que o ouro todo mundo vai aceitar. É uma crença compartilhada de que o ouro seria aceitável. Mas eles não precisariam de ouro. O ouro só tem essa promessa de conversão futura. O petróleo não. O petróleo ele não tem uma promessa. Os Estados Unidos, além de ter essa taxa flexível que você mencionou, de não ter uma conversão, o petróleo ele tinha uma necessidade de ser obtido tanto pelos países desenvolvidos, que precisavam, como pelos países que... Assim, os países que precisavam se desenvolver, aí é uma dinâmica um pouco interessante de analisar, porque é diferente dos países desenvolvidos. Os países que precisavam se desenvolver, eles tomavam emprestado para obter o petróleo. Eles tomavam emprestado em quê? Em dólar. Então, aí sim, eles submetiam a área de influência de dominação do dólar, e daí passavam a precisar de dólar. Então, essa foi a resposta que o Ray me deu. O Ray me deu, quando eu perguntei para ele falou, porque os países estão endividados em dólar. Tudo bem, mas eles se endividam em dólar para comprar uma mercadoria específica. Porque, veja, se não fosse assim, eles podiam naquela época, os latino-americanos podiam se endividar em marcos alemães. O que garantia que eles não se endividariam em marcos? Era porque a mercadoria que eles precisavam, por mais que se o marco prometesse, o marco tivesse um lastro fixo com ouro, por exemplo, não adiantava. Porque a mercadoria que os países latino-americanos precisavam para se desenvolver era denominada em dólar. E essa denominação se deu por esquemas políticos. E como a gente, nessa revisão a gente mostra, é força, é imposição americana e atuação americana através da força bélica e política. Não, mas é isso, eu concordo contigo. A funcionalidade do petróleo, ela te dá um instrumento muito superior de espalhamento da demanda pela sua moeda. Se você, para comprar... Por exemplo, vamos pensar que toda comida só pudesse ser comprada em dólar no mundo. Toda. Acabou. Você tem que ter dólar para comer, entendeu? Então, o petróleo vai nesse caminho. É muito superior a um artigo totalmente inútil que tinha conversibilidade no espaço internacional por pura convenção e inércia institucional. Mas eu só estou dizendo que uma coisa acaba alimentando a outra, que o petróleo vai ficando crescentemente mais potente nesse caso, como mercadoria especial no cenário internacional, por causa disso. Porque agora você quer petróleo para comprar dólar e você quer dólar para comprar petróleo. É uma bola de neve. E isso, assim, pode ser bem de capital, faz isso com a gente também. Programas iniciais de ajuda unilateral, vamos dar dólar para a Europa se reconstruir. Só que agora você está comprando coisas que depois, para você manter, fazer a manutenção, você precisa de que moeda? O dólar. Então, garantir que as pessoas precisem da tua moeda para comprar
o que elas precisam para sobreviver é fenomenal, para você dar aceitabilidade à tua moeda. Melhor dos mundos. Lembra o mecanismo? Isso a gente pode usar, por exemplo, para imaginar formas de dar aceitação a moedas locais. Lembra, a gente estava fazendo o exercício de tentar imaginar como é que a gente faz para a moeda solidária ser mais aceita no município. A gente pensou, Maricá. Maricá podia usar o ônibus, mas não pode porque o ônibus já é de graça. Né? Mas imagina, se ao invés de ser de graça, você desse uma bolsa ônibus na moeda solidária. Agora, quem quiser ônibus, né, vai aceitar aquela moeda. Então, esse caminho, ele serve para vários outros raciocínios análogos. Mas eu acho que você está no... É isso mesmo, a explicação. André, posso fazer uma colocação ainda? Claro, claro. Na verdade, duas coisas. Primeiro, com essa questão da inércia, eu tendo a concordar parcialmente, digamos assim, com o Daniel, né? Quer dizer, a questão assim, claro que tem uma inércia, né? A questão é por que tem essa inércia. Né? Por exemplo, o caso do Reino Unido, por exemplo, né? A Inglaterra vinha de ela entrou numa decadência econômica muito rápida, né? Houve a Primeira Guerra Mundial foi catastrófica para os cofres do governo inglês, perdeu as suas reservas em ouro e aí não conseguiu sequer manter a paridade, né? Então foi e aí tem uma questão geopolítica também ali do pós-guerra, pós-Primeira Guerra, entre guerras, né? Extremamente complicado. No caso dos Estados Unidos, né? Quer dizer, de fato, né, os Estados Unidos se tinha até os anos 70 uma hegemonia inconteste em todos os frontes, né? Depois ele passou a ter, né, até a formação do euro, outra moeda japonesa, né? Então teve gente até que falou, não, vamos ter uma questão multipolar em termos de moeda, e não aconteceu, né? Ainda que tenha uma participação maior, né, dessas outras moedas. Importante dizer que recentemente o dólar cresceu participação. Né? Esse aqui é o grande puzzle, né? O dólar cresceu a participação, né? Então, assim, eu acho que assim, a questão dessa certa inércia, né? Teria que pensar um pouquinho melhor, mas eu acho que talvez os Estados Unidos tenha perdido poder econômico, né? Ainda assim a maior economia mundial, né? Ela ainda tem vários aspectos aí de influência no mundo, né? Mantém, não é o que tinha, né, antigamente. Eu acho que talvez o poder do sistema financeiro americano ainda seja um fator muito forte, né, de atração de capitais, né? Sempre no momento de maior incerteza no mundo, né? O safe haven sempre vai para o Federal Funds americano. Né? Então, acaba tendo essa característica que talvez não tenha assim, essa ideia de que é muito... Eu não sei, talvez não pensar que a gente vai ter várias moedas convivendo, eu não sei se até que ponto isso seria possível. Benjamin Cohen, por exemplo, que é um economista, de economia internacional, ele tem muito essa ideia de mercado, né? De que o mercado determina quais são as moedas internacionais. Acho problemática essa concepção, mas, de qualquer forma, Barry Eichig, coloca uma questão assim, são pouquíssimas moedas, que só uma moeda, né, vai prevalecer no top, né, e não vai ter muito mais do que isso. Não sei, são puramente especulação. Minha segunda questão é a seguinte, eu tenho eu não me convenci até agora de que esse conceito de restrição de sobrevivência ele acrescenta, ou se ele não atrapalha mais do que acrescenta. Tá? Em que sentido? Tá? Não só porque o Minsk deixou de lado, né, deve ter algum motivo de ter deixado de lado esse conceito, mas como também, assim, ele é um conceito imbuído de uma visão neoclássica, né, que você tem uma restrição de sobrevivência que você emula essa restrição de sobrevivência. Quer dizer, eu acho que tem um problema aí, quer dizer, você já parte do pressuposto que você tem uma restrição de sobrevivência, né, que você... Então, assim, se essa restrição de sobrevivência, ela não existe essa restrição de sobrevivência, qual é o sentido desse conceito? Ele me soa meio naive, né? Meio uma coisinha meio de economia do lar, tá?
que eu sinceramente não vejo. Eu acho que não é para menos que o Mises, que depois elaborou o conceito que é central na teoria dele, que é o conceito de margem de segurança, né? Que aí entra a questão, inclusive, de solvência, propriamente dita, que você tem, em cada ponto do tempo, você tem uma margem de segurança operacional, tem uma margem de segurança em termos de ativos, né? E essa questão, e isso vai levando a uma fragilização financeira. Não sei, eu até agora não me convenci, tá, de que esse conceito realmente acrescenta, né? Não é só apenas mais uma novidade aí para colocar no pedaço. É isso. Obrigado, Luiz. Eu não sei se o Cristiano queria perguntar também, queria falar. Pode falar também, Cristiano. Falar assim, em primeiro lugar, parabéns aí pelo trabalho, bastante interessante. Só sem, assim, concordo aí com que tudo aí que o pessoal muito já falou, só colocar uma reflexão, um comentário, talvez, mais para pensar um pouco o seu trabalho, para você ver a importância que tem, né, que você está falando, dessa questão que você está falando do Estado poder, né, conseguir ter a sua unidade de conta, seus contratos, enfim. A gente pensar o caso de países que perderam essa capacidade, né? Seja, já são bem conhecidos, né? Venezuela, Zimbábue, Argentina, em diversos momentos. Por exemplo, hoje em dia a gente tem o caso de El Salvador, ele é dolarizado desde 2001. A notícia dessa semana, no caso, é que o presidente vai passar para o Congresso uma lei para tornar o Bitcoin como moeda oficial. Não sei se você viu essa questão, né? Mas então foi o que o Daniel já citou aí, o Bitcoin, a Tulipa, enfim. Então, vamos dizer, aí é um pouco entrando no que o Márcio já falou, o dólar é poder político, né, o poder militar, o petróleo tem uma grande capacidade, mas em que medida, e também concordando com o Fernando, que está longe dele ser ameaçado em médio prazo a dominação dele. Mas em que medida, assim, o que leva um país quando ele perdeu a capacidade de denominar os próprios contratos, atualmente hoje ele vai para o dólar ou uma ou outra exceção para o euro, né? Mas o que levaria ele, por exemplo, para um Bitcoin, para uma criptomoeda, né? A gente sabe que isso aí é quase que um devaneio do presidente, que se colocar numa moeda, nas mãos de uma moeda tão volátil, ele anunciou isso aí na feira de Bitcoin em Miami, para atrair investidores americanos, né? Uma jogada de marketing, praticamente. Mas, enfim, outra, vamos dizer, tentativa que teve nesse sentido em 2019 foi a questão da quase criação da Libra pelo Facebook, né? Ele é uma unidade de conta aí quase global e que, rapidamente, todas as grandes potências vieram cortar isso daí, e hoje em dia o projeto foi bem, dizer assim, vai ser, agora que vai existir, vai ser no outro nome, DIN, vai ser lastreado ou em dólar, seja ou dólar ou euro nas moedas locais, né? Mas até agora, para vocês terem uma ideia, no comunicado do G7 dessa última semana, falaram que estamos absolutamente contra qualquer moeda, private stablecoin, né, global, e vamos monitorar para que isso não aconteça, enfim, não querem criar uma moeda global de forma nenhuma, né? Mas, enfim, ou seja, estão mais do que nunca reafirmando o poderio do dólar americano, né? Então, enfim, só colocar essa curiosidade, mas também como reflexão, né, de que como é que é importante esse poder, né, do Estado de ter, de colocar a sua própria moeda. No momento que ele perde, ele vai recorrer, atualmente, praticamente, no sistema dólar, em pouquíssimos casos, para o euro, e como é que, e até, vamos dizer assim, mais que isso, eventualmente, não diria, talvez, no longo prazo, possa mudar, seja aí onde o petróleo não vai ter mais importância, de repente, onde você vai ter tanto... Atualmente, por exemplo, a maior parte dos títulos em verde são denominados em euros. Será que isso vai aumentar a relevância do euro no mercado internacional? Pode ser, assim, no médio prazo, pode ser que sim, mas acho que talvez não... Poderia sim, se a gente continuasse com o Trump, mas talvez não, já que os Estados Unidos está dando uma guinada verde também, não está ignorando o movimento. Né? Enfim, ou seja, o dólar, sabemos que vai continuar aí por um bom tempo uma dominância, mas assim, no longo prazo, surgem essas outras coisas, e isso pode mudar
mudar vamos dizer, a arquitetura como um todo e a hierarquia do sistema monetário internacional. Enfim, mas era isso. Mas parabéns. Posso responder, Juliano? Eu tinha pensado nessa questão do Green New Deal, quando você estava falando do artigo. Vamos dar uma chance agora para o Caio comentar um pouco todas essas colocações aí. Vai lá, Caio. Eu acho que todas essas interessantíssimas essas questões, mas eu tendo a ter dois tipos de abordagens possíveis, eu não sei muito bem como organizá-las na minha cabeça. Uma econômica, até que eu estava pensando, acho que agora que eu estou conseguindo internalizar melhor essa ideia da inércia, né? Vocês estavam falando mas tem duas coisas aí. Uma é a dimensão política, e eu acho que moeda é muito mais política do que econômica. A moeda é questão de poder, é uma relação de poder que está ali. Os contratos econômicos eles são subalternos na hierarquia em relação ao poder de exercer a violência do Estado. Que nem, por exemplo, um exemplo disso é da reunião do Obama com o Lula, né? Lula chega para o Obama e fala, então, a gente está organizando aí o BRICS, vai ser legal, a gente vai ter o nosso banco. Ou seja, o que era o BRICS, o Banco BRICS? Era uma tentativa dos países subdesenvolvidos de negociar uma moeda que não dólar. Então, se a gente vai vender para a China, a gente faz aqui numa moeda, num crédito, no Banco BRICS, faz no nosso próprio livrinho, em vez de ir para o livrinho dos Estados Unidos. E daí, então, a gente tem a NSA investigando a presidente, ouvindo escutas da presidente Dilma, tem a CIA atuando deliberadamente no nosso território. Então, assim, aí vai para uma questão de política. Acho que, assim, a capacidade de alguém ameaçar os Estados Unidos está longe de ser puramente econômica. E não vai ter uma ameaça econômica. Por mais que a China se expanda e tal, a China está expandindo a dimensão real da economia, mas a dimensão financeira está toda concentrada nos Estados Unidos. A dimensão financeira sobrepõe a dimensão real. E existe uma codependência aí das duas, né? Mas a questão, acho que a questão internacional até é muito mais do ponto de vista político que a gente tem que tratar da inserção da como os Estados Unidos conseguem inserir nos outros países, desestabilizar os outros países quando eles tentam ameaçar, de qualquer forma que seja a sua moeda, né? Então, assim, beleza, os Estados Unidos está deixando lá a China, a Inglaterra, tocar essa coisa de CBDC. Então, toca aí, vamos ver no que vai dar. Na hora que eu entrar, vai acabar essa brincadeirinha. Então, assim, essa coisa dos Estados Unidos, a gente tem que olhar sempre com uma questão de os Estados Unidos enxergam isso como uma questão de segurança nacional, entende? Essa questão de ameaça não é uma questão só econômica, não, de soberania, é uma questão de ameaça à segurança nacional. Então, eles geram uma lei antiterrorismo lá que acaba com todas as CBDCs do mundo e ficam só deles. Então, no fundo, tudo isso passa por uma discussão, né, do que o Deep State deixa a gente fazer ou não. Até onde a gente pode ir fora da zona de influência do dólar. E essas questões de... Aí eu só vou insistir, que aí eu vou linkar a pergunta do Cristiano para ver se eu consigo convencer o professor Luiz Fernando da questão de restrição de sobrevivência, porque assim, a gente pode falar que, olha, uma menor colchão de segurança está ligado, o colchão de segurança é função da restrição, a restrição de sobrevivência é uma função do colchão de segurança. Então, o menor quanto for o colchão de segurança, maior vai ser a restrição de sobrevivência daquele agente. Eu não enxergo isso dentro dos princípios neoclássicos, eu tenho que pensar isso mais como uma questão mesmo de operacionalidade, de você manipular, de manage, né, de você administrar o seu balanço, né, entre passivos e ativos. Mas tudo bem, se não for... o termo aqui acho que não é tão importante. O que importa é que a partir da soberania, do alcance da soberania, quando um ente se torna soberano, a margem de segurança dele não importa mais. Ele abandona isso porque ele tem o colchão de segurança infinito, digamos assim. Ele pode manusear. Agora, aí isso entra nas questões do Cristiano, porque, mas e os que quebraram, né? E os que deram problema? Se a gente olhar, caso Argentina, Venezuela, são países que quebraram na moeda externa. São países que quebraram porque não tinham justamente o dólar para poder. Por exemplo, a Venezuela se especializou, toda a estrutura produtiva da Venezuela está na produção de petróleo. Aí vem os Estados Unidos, aí que, de novo, volta o poder estrutural. Os Estados Unidos bloqueia a restrição na Venezuela,
Tá, né? Então a Venezuela vai conseguir os dólares da onde? Para comprar todo o papel higiênico, para comprar os insumos que ela precisa para produção dos demais bens. Então acho que assim, cabe aos nossos, antes de chegar nessa condição extrema, que aí quando chegar nessa restrição extrema, aí você dá liquidez para o mercado, que o Brasil conseguiu se livrar, e o Cardinho vai explicar isso muito bem. O Brasil conseguiu se livrar da nossa hiperinflação lá como? Restringindo os prazos, deixando liquidez na economia solta, né? E depois a gente vai introduzindo, dando confiança para uma nova unidade de conta, para uma nova criando a moeda, dando imposto na moeda e desenvolvendo. Mas assim, para não chegar aí que é importante, acho que para não chegar nesse nível de quebrar uma moeda internacional, a gente usar a flexibilidade da nossa divisa, ou seja, deixa o câmbio flutuar no curto prazo, tá? E com isso a gente usa esse espaço que a gente vai ganhar para desenvolver a nossa estrutura produtiva, para aliviar a nossa necessidade de dólares. E para essa flutuação não impactar tanto nos nossos preços relativos, aí é uma questão de administração de controle de capital mesmo. Aí acho que eu não sou nem mais o qualificado aqui para falar sobre isso, mas colocando o controle de capital, não agora, porque isso só precipitaria fuga, né? Mas no momento em que os mercados estiverem mais calmos e que a liquidez internacional começar a diminuir, que eu acho que parece, aparentemente, isso é no futuro bem próximo, né? Com esse novo boom de commodity, a gente pode pensar nessa estrutura de controle de capital por um lado e política fiscal para ampliar a estrutura produtiva por outro. Isso, nos termos do MISC antigo, desculpa, aumentaria a restrição de sobrevivência. Então, a restrição de sobrevivência, digo, aumentaria o nosso colchão de segurança, para não usar esse termo, aumentaria o colchão de segurança na moeda internacional. Ou seja, eu acho que essa combinação, assim, mas eu pensaria dessa forma. É sempre uma relação de poder, primeiro, e para a gente não se submeter à relação externa, a gente precisa usar a nossa estrutura produtiva real. Tá, vamos abrir outra rodada. André, você está com a mão levantada, você queria falar de novo? Pode falar. Por favor. Caio, eu já passei o contato da Bianca para você, já falei com ela, tá? Entre em contato com ela. Eu não sei se o Dani conhece, acho que o Dani não chegou a conhecer, não. Acho que ele estava fora. A Bianca, ela foi uma das poucas alunas nossas que usou um convênio que a gente tem com a Universidade de Leeds. Se eu não me engano, foram duas, Dani. A Bianca Orsi e uma orientada do Paixão. A Bianca foi um sucesso total lá em Leeds. Primeiro ela teve uma bolsa para o mestrado, aí ela foi a melhor aluna do mestrado, aí ganhou uma bolsa para o doutorado, agora ela é fellow lá. E é a nossa pesquisadora aqui. E ela é uma simpatia de pessoa, um amor de pessoa, muito solícita. Eu tenho certeza que ela vai poder dialogar com você, tá, cara? E aí você é PEP? Eu achava que você era PEPED, cara. Não, eu sou PPGE. PPGE, quer dizer, eu confundo com essa sigla. É a Carolina. PEP tá. Bom. Porque você é o Bastian que está te orientando, não é isso? Isso. Então Bastian e o Ítalo. Então tá, maravilha. Então, mas ó, parabéns. E aí entre em contato com a Bianca, tá? Eu já mandei um zap aqui para ela, tá bom? Pela ordem que eu vi aqui, eu acho que agora o Daniel queria falar, né? Eu vou tentar seguir bem a ordem aqui, ser justo. Legal, gente. Eu acho que o debate está ficando fantástico. Voltando um pouco a essa ideia que a gente está desenvolvendo aqui de inércia, né? O que eu estou chamando assim dessa inércia institucional é meio que aquela ideia de que depois que o sistema está operando, né, numa unidade ou numa moeda, sair sozinho se torna muito custoso, né? Então você começa a ter que imaginar soluções para desafiar, né, o sistema convencional, as convenções do status quo, que se tornam inviáveis individualmente, o que o Caio falou, né? Mesmo tentando construções políticas
localizadas, e até no âmbito dos BRICS, a gente enfrentou uma reação institucional e política inviabilizadora daquelas saídas, né? De tentar reduzir um pouco a nossa dependência do dólar para operar internacionalmente, né? A própria China também sabotou aquilo naquela época, porque como seria difícil ela se colocar num papel protagonista se todo mundo entrasse com as suas moedas, né, e fizesse esquema swap, né, para as suas negociações bilaterais, ela pressionava para que o dólar continuasse sendo o intermediário. E ela, como maior, né, dona de reservas muitíssimo maiores do que os outros participantes, talvez pudesse justificar aqui uma posição diferente. Eu lembro que o nosso representante na época era o Fernando, não? O nosso representante no Banco dos BRICS está até aqui no nosso grupo, né? Mas, enfim, eu lembro que na época eu consegui conversar com alguém que estava... Você lembra, Luiz? Batista, está falando? Quem? Paulo Nogueira Batista, você está falando? Era o Paulo Nogueira, isso. Era o Paulo Nogueira, não era? Ele não. Era o vice-presidente dos BRICS. Isso, era o vice-presidente, e era... E eu lembro que, na época, esse debate estava riquíssimo, né? Porque era a ideia, vem cá, a gente consegue desafiar essa ideia de remover, né, essa soberania do dólar dentro desse espaço ou não? E eu acho que os relatos ali, inclusive, um outro ponto, assim, outro parênteses, é que os próprios representantes chineses, eu não sei se há um problema geracional, mas eu lembro que eu comecei a conversar com um monte de representante chinês que estava trabalhando na implementação dos BRICS, e tudo da nossa idade, muito novo, né? E eram todos treinados nos Estados Unidos, nas melhores escolas, Chicago, e vinha do MIT, e aí vinha com ranço, né, extremamente difícil de romper. Eu não sei se isso era uma postura deles de tentar usar aquele apelo à autoridade, eu fiz Harvard, eu fiz não sei o que, então eu sei das coisas, ou se de fato já eram gerações que estão sendo meio que estragadas pela deseducação das escolas americanas, pode ser, mas eu fiquei assustado, porque eles falavam em replicar ferramentas financeiras consagradas nos Estados Unidos e na Europa, e isso era uma dificuldade, né? A gente tinha acabado, estava vindo da crise, né, do subprime, logo depois na zona do euro, e os caras falando em copiar as instituições. Mas então a gente tinha algumas dificuldades de criar instrumentos mais interessantes, mesmo internos, que eu acho que talvez o Paulo Nogueira consiga contar para a gente o quão grande, ou se verdadeiras, ou se só postura da China. Mas o meu ponto é o seguinte, então essa inércia, ela é meio que uma combinação disso aí, né? A dificuldade de sair sozinho, a dificuldade de construir alternativas politicamente, né? De fazer essas negociações, e aí a gente fica preso, né? Isso, combinado aos esforços dos Estados Unidos de manter a sua soberania monetária no sistema internacional, eu acho que criam muitas dificuldades. Agora, a gente talvez não possa subestimar o poder dessas idiosincrasias institucionais e insanidades mesmo, né? Porque o exemplo que o Cristiano deu é claro, né? Um país que está imaginando adotar o Bitcoin como sua moeda, né? Aí o próximo passo é o quê? Adotar aquele cachorrinho digital, né? Porque o Bitcoin, vamos falar sério, é uma porcaria digital com um sistema de armazenamento das informações muito sofisticado, muito interessante, mas a coisa que a gente registra em si não deveria valer absolutamente nada, exceto para traficantes de órgãos e assassinos de aluguel, né, que precisam operar na Deep Web. Fora isso, deve valer zero, menos do que uma tulipa. Tulipa, pelo menos, é bonita. O Bitcoin é uma porcaria digital.
né? Não tem valor. O sistema de operacionalização e de armazenamento de informações, blockchain, a descentralização é legal, mas o que se registra não faz sentido nenhum. E as pessoas continuam apostando nisso, mesmo que, né, suba e desça, as pessoas tenham perdido dinheiro recentemente, é um absurdo que vale alguma coisa. Então, isso é prova de que as pessoas podem ficar malucas durante muito tempo, né? Como esse governo, que pode adotar isso. Então, assim, a gente tem que levar em conta essas insanidades também. E aí, para finalizar, eu queria voltar um pouco na questão da restrição de sobrevivência, que eu concordo com o Luiz Fernando, que assim, ela, quando usada para falar sobre unidades financeiras emissoras, é uma maluquice, né? Então, existe um ranço de usar o apelo à restrição de sobrevivência neoclássica, né, que é quase que uma restrição biológica, e que a gente joga isso para análise das unidades financeiras, que pode atrapalhar o raciocínio. Porque, de fato, quando a gente fala de governos soberanos, a gente joga isso fora. Mas pode ser útil uma analogia, que eu acho que era meio que o caminho do Minsky, de falar sobre usuários da moeda. Então, todo mundo que opera fazendo pagamentos a partir dos seus ativos, a gente pode pensar nessa relação de fluxos e usos, né, dos meios de pagamento, que podem levar à inviabilização da sua sobrevivência ou existência. Isso pode ser verdade para uma empresa e para um país que opera, um governo, uma economia que opera no âmbito internacional. Porque a gente pode, por exemplo, trazer isso para economias extremamente endividadas em moeda estrangeira, né? Isso significa que porque a gente está falando, na verdade, de quantos dólares a gente precisa arrumar versus quantos dólares a gente consegue arrumar versus quantos dólares a gente vai precisar usar para fazer pagamentos. E essa relação, ela é uma relação importante, porque economias muito endividadas têm essa quantidade de dólares que elas precisam arrumar absolutamente câmbio inelástica, né? Os pagamentos que você tem que fazer são os pagamentos que você tem que fazer. Então, se você tiver um encolhimento nos dólares que você consegue obter para fazer esses pagamentos inevitáveis, né, isso pode se configurar num problemão, né, inclusive desencadeando aí choques cambiais muito grandes e depois processos inflacionários perigosíssimos. E isso pode ser, assim, uma versão mais leve disso, é o que o cara estava descrevendo. Venezuela não é endividamento necessariamente, mas é uma necessidade material de obter dólar para fazer pagamentos de coisas muito necessárias, né? Papel higiênico, só produz uma coisa, né? Só produz petróleo, compra todo o resto. Então, nesse caso, assim, essa analogia eu acho útil, mas tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que dizer, ó, porque essas unidades financeiras estão trabalhando a partir do acúmulo e do desacúmulo de meios de pagamento nos seus ativos. Aí, banco comercial, talvez a gente possa até usar isso, né? Porque cria moeda, mas ele tem a obrigação de entregar resultados financeiros. E o último ponto, aí é que eu acho interessante essa ideia de que o tamanho e a sofisticação do sistema financeiro ajudam, de fato, a tornar uma moeda mais atraente, né, mais valiosa do ponto de vista de que opera no sistema internacional. Então, você ter uma moeda que é facilmente aplicável em sistemas financeiros muito grandes é interessante, né? Significa que você tem aí uma gama de aplicações lucrativas muito úteis. Mas, de qualquer forma, esse sistema de pagamento, esse sistema financeiro vai te entregar resultados naquela moeda, né? Então, nos Estados Unidos, você vai receber resultados em dólar. Você tem ali um monte de oportunidades, de aplicações, né, diferentes, mas, no final das contas, você vai ter um resultado em dólar, que aí, sim, de novo, a gente tem que explicar. E por que eu quero esse resultado em dólar? Aí, no sistema internacional, esse resultado em dólar, para se manter interessante, depende dessa relação do dólar com as outras moedas e com essas mercadorias mais chaves, né, que o Caio está sugerindo que uma delas, talvez a principal, seja o petróleo. Então, eu acho que dá para combinar essas coisas, seria uma sugestão. A gente tem que olhar, né, para o tamanho e a potência de sistemas financeiros gerarem ganhos para pessoas que operam naqueles sistemas, e aí,
para explicar por que essas pessoas continuam querendo esses ganhos gigantescos, né, que são oferecidos lá, a gente vai ter que achar um jeito dessas moedas serem internacionalmente as melhores aplicações. Seria por aí. Acho que é isso. Obrigado, Daniel. O Cristiano estava com a mão levantada também, acho que ele quer fazer uma pergunta. Tá aí, Cristiano? Não? Não. Para mim tá ok. Não? Ah, tá. O Luiz Fernando, então, quer, né? Ainda queria falar alguma coisa. Não? Beleza, então eu vou passar de novo pro Caio para ele poder comentar. Vai lá, Caio. Não, agora só tenho a concordar com o que foi dito. É justamente isso. Mas assim, até quando a gente apresentou a primeira vez que a gente precisou esse trabalho na KB, uma das questões colocadas foi de que o petróleo, se essa estratégia funcionaria de novo hoje em dia, né? Mas aquela história de o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, né? O mesmo homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Isso foi uma janela de oportunidade do sistema geopolítico internacional, onde o petróleo foi utilizado para que o dólar para tornar os Estados Unidos uma economia soberana. O objetivo desse trabalho era cobrir um gap que a gente via, olha, o Metri está falando uma coisa aqui que é uma coisa que falta para o Ray, só que o Metri não fala na língua do Ray e o Ray não fala na língua do Metri, a gente vai tentar dar um match aqui nessas coisas. Que, olha, assim como o imposto hoje em dia, ele funciona para garantir a circulação da moeda, ele tem o sistema monetário nacional, né? Ele tem uma praticidade assim tão direta? Não tem. Não tem uma praticidade tão direta fazer a moeda ser mais ou menos aceita, se você muda marginalmente ali a carga tributária do país. Mas sem o imposto, a moeda do Brasil não seria amplamente aceita. Enfim, se os impostos, a população brasileira não tivesse a mesma dívida denominada na mesma coisa, talvez eles tivessem aceito outras coisas para negociarem entre si. Da mesma forma que no sistema monetário internacional, o petróleo foi usado numa janela de oportunidade para espalhar uma dívida em comum denominada na mesma coisa para todo mundo. E a partir dessa janela de oportunidade, sim, os Estados Unidos se desenvolveu nessa inércia, né? O sistema ele foi espalhando uma confiança metódica, que se chama, os institucionalistas chamariam de confiança metódica, que é de que uma vez que você adota o mesmo comportamento reiteradamente, você tem confiança de que os outros agentes continuarão a reproduzir esse comportamento. Então, vamos negociar em dólar porque o dólar é mais fácil, e de tal forma que ao longo dessa confiança metódica, os Estados Unidos vai sempre jogando jogo político para se manter nesse cargo. A questão, e só para finalizar então mesmo, a questão da restrição de sobrevivência é uma coisa que o Norberto e o Hernani desenvolveram, uma abordagem dele, praticamente que eu tenha visto sendo resgatada é deles. Eles talvez seriam as pessoas mais indicadas a defender essa posição, eu só tentei reproduzir aqui, também não sou tão apegado, nunca parei para refletir muito sobre isso, mas eu gosto do tipo de abordagem para explicar a hipótese da estabilidade financeira. Eu gostei muito do que eles apresentaram, o texto deles que saiu na BKR, mas que tem como ter ideia do IE também. O Hernani e o Norberto. Eu não sei se o Macaíba assinou esse também, não tenho certeza. Mas acho que o Hernani e o Norberto eu tenho certeza. Que eles, olha, vamos resgatar o princípio de Wall Street, a restrição de sobrevivência, para dar uma nova abordagem para a hipótese de estabilidade financeira, corrigir alguns problemas que tinham ali e tal. Enfim, eu tentei usar isso aqui, mas assim, isso não é essencial para o ponto. Acho que o principal ponto do trabalho foi esse que eu mencionei, de tal como os impostos funcionam no sistema monetário nacional, o petróleo foi utilizado no sistema monetário internacional, e tal como, aí são corolários dessa explicação, né? Tal como os bancos funcionam no sistema, tal como a relação do Banco Central e o Banco Comercial funciona no sistema monetário nacional, a relação do Fed e os demais bancos centrais se dá no sistema monetário internacional. Eu tentei fazer esse paralelo com base... O principal ponto era esse, a restrição de sobrevivência entrou como uma maneira, um método de explorar esse coisa, mas também não vou ficar aqui defendendo algo que não é central, assim. Se quiser, acho que o Norberto que inventou esse problema, ele que compre essa briga, que eu estava só utilizando desse método que eu achei bem interessante. Acho que é isso, eu agradeço muito os comentários. Eu vou trabalhar muitas dessas coisas que vocês comentaram
antes de mandar na versão final. E depois eu espero que melhore até a versão final. Obrigado, Caio. É quase como se o Fed virasse um emprestador de última instância ali, assim como o Banco Central é no sistema monetário nacional, né? Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, se alguém ainda quer perguntar para o Caio. Você quer, André? Vai lá. Por favor, Caio, só para, então, assim, te parabenizar, tá? Você fez aqui um excelente trabalho. E eu acho que eu estou terminando essa reunião muito satisfeito, porque dá para perceber que você vai poder incorporar vários comentários e aprimorar o seu artigo. O nosso objetivo é esse. Daí a importância, né, não é uma obrigação, é claro, da gente estar apresentando aqui artigos em desenvolvimento, e a importância também desse artigo circular com antecedência, para que a gente possa ler, absorver e fazer esses comentários, né? Então, eu acho que hoje, assim, a gente conseguiu... Claro que todas as palestras foram excelentes, estão sendo excelentes, mas hoje, realmente, assim, eu queria ressaltar esse ponto, né? Aqui você tem um grupo de amigos qualificados que estão aqui para ler o seu trabalho com atenção e para fazer críticas construtivas. Então, eu fico muito satisfeito com esse resultado. Aí, só para... Eu sei que não é o centro do seu argumento, né? Mas você usou o termo janela de oportunidade, né, em relação à questão da inércia, né? E aí, só para, se quiser puxar para o linguajar de série temporal, assim, você tem quebras estruturais, né? Você não sabe quando vai ser a próxima. Né? Olhando para trás é fácil. Você olha para trás e fala, foi aqui que quebrou. Então, assim, a gente não sabe quando vai ser a quebra, mas para botar em bom português, vale enquanto dura. Né? A questão da inércia, eu acho isso. Olha, vale até quando? Eu não sei até quando, vale enquanto dura. Então, acho que é basicamente isso. Parabéns, assim, acho que queria agradecer ao Luiz Fernando, o Daniel, não dá para citar o nome de todo mundo, o Juliano Long também, o Cleiton, que está sempre aí ajudando muito aí junto com o Juliano, tá? E parabenizar vocês todos, tá? Muito obrigado, Caio, parabéns, vai em frente e fica aí depois para a gente trocar uma ideia, tá?